Olá, pessoal. Sou a professora Marilene, de Geografia, e vou falar para vocês sobre a formação da Terra, conteúdo das primeiras séries do ensino médio. A teoria mais aceita pelos cientistas é a do Big Bang, que afirma que o sistema solar surgiu de uma grande explosão. Isso foi demonstrado no vídeo documentário A Construção do Planeta Terra, que sugeri que assistissem. É um ótimo documentário, muito explicativo. E segundo essa teoria do Big Bang, o nosso planeta era, no início do seu processo de evolução, uma grande bola incandescente, constituído por rochas derretidas com uma temperatura de mais ou menos 1500 graus Celsius. Com o passar de vários milhões de anos, a Terra foi se resfriando e solidificando, e a camada externa formou a litosfera. Nosso planeta era assim no início do processo de formação. Quando a Terra começou a resfriar, liberou gases e vapores que deram origem à atmosfera. A condensação do vapor de água na atmosfera formou a hidrosfera. E a junção das três esferas, atmosfera, a camada de ar, hidrosfera, que é a camada de água, e a litosfera, a camada sólida, de rochas e terra, formaram condições propícias para o surgimento de vida no planeta, surgindo assim a biosfera, a camada de vida animal e vegetal. Agora, vamos falar sobre a estrutura do nosso planeta e a formação do relevo. O planeta Terra é constituído de 3 camadas. A crosta terrestre, que é a camada mais fina, a parte mais externa do nosso planeta, onde nós habitamos, onde existe vida. Abaixo dela, nós vamos ter o manto. O manto é dividido em 2 partes, o superior e o manto inferior, que fica mais próximo do núcleo. Ele é composto por magma, rochas derretidas, um material pastoso com temperatura muito elevada e é a camada mais extensa do nosso planeta. No centro, nós vamos ter o núcleo, que também tem 2 divisões. Tem o núcleo externo, que também é formado por rochas derretidas, é um material pastoso, que tem uma temperatura bem superior à do manto, bem mais quente, e o núcleo interno, que é sólido e tem uma temperatura semelhante à do Sol. A crosta terrestre não é uma estrutura contínua de terra. Ela é toda fragmentada, é formada por placas tectônicas que flutuam sobre o magma do manto. Isto foi descoberto pelo cientista alemão Wegener, através da sua teoria da deriva continental. Segundo ele, o nosso planeta é formado por placas que se movimentam sobre o magma, que vão se juntando e se separando ao longo de milhares de anos. Primeiro formavam um único grande continente, a Pangeia. Depois, eles se dividiram em 2 e formou 2 continentes, Laurásia e Gondwana. E continuaram se dividindo, como mostra a figura. Aqui temos as principais placas tectônicas do nosso planeta e suas áreas de encontro, As setas estão indicando as áreas de encontro das placas tectônicas e as áreas de separação. São essas setas que cada uma vai para uma direção. E esse movimento das placas tectônicas vai dar origem aos abalos sísmicos, ou seja, aos terremotos, aos vulcões, maremotos.
Os movimentos das placas tectônicas são provocados pela ascensão do magma, que empurra as placas afastando-as, como demonstrado nessa figura, que nós temos o magma, né, saindo do interior do nosso planeta e empurrando as duas placas. Aqui ele vai solidificar, né, quando ele encontra a temperatura mais baixa e vai formar essa estrutura de relevo. As placas realizam 3 tipos de movimentos. O convergente, que é esse primeiro, que é quando as placas se chocam uma contra a outra. É um movimento de encontro das placas, onde uma vai empurrar a outra e uma se levanta, né, formando as cadeias de montanhas, e a outra desce para o magma. Temos o transformante. Elas deslizam em direções opostas, lateralmente. E temos o divergente, onde elas se separam através de fissuras ou aberturas por onde o magma vai aflorar, que é aquela que eu mostrei na figura anterior. E o que é tectonismo? É um fenômeno provocado pelas pressões que as camadas interiores do globo exercem lentamente na crosta terrestre. No caso de encontro de placas tectônicas, nós teremos a formação de cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. E no caso de separação das placas, nós teremos a formação de falhas, como a de San Andreas, nos Estados Unidos. E o que são abalos sísmicos? São vibrações provocadas pelos movimentos das placas tectônicas. Se ocorrerem no continente, são chamados de terremotos. Se ocorrem nos oceanos, são chamados de maremotos. Os maremotos são muito intensos, vão dar origem aos tsunamis. E o que são os tsunamis? São grandes ondas. Essa é uma representação da formação de um tsunami. Essa é a escala Richter, que mede a magnitude dos terremotos. E essas são as áreas de ocorrência de terremotos, que também são as áreas de maior ocorrência de vulcões. Nessas áreas temos o chamado círculo de fogo, essas áreas mais escuras aqui, ó. Além de ocorrerem mais terremotos, também temos a ocorrência de muitos vulcões, que é a área mais escura do mapa. Aqui a gente vai ter o chamado círculo de fogo, área de vulcões. Agora vamos falar sobre os tipos de rochas que compõem a crosta terrestre. Nós vamos ter as rochas magmáticas, que são resultantes do resfriamento do magma. Um exemplo de rocha magmática nós vamos ter o granito. Vamos ter as sedimentares, que são resultantes da acumulação de sedimentos provenientes da fragmentação de outras rochas pela ação da água, de chuva, gelo, do vento ou do calor do sol. E exemplo desse tipo de rocha, nós vamos ter o calcário e o quartzito. Temos as metamórficas, que são rochas que foram compactadas devido a grandes pressões, grandes pesos e elevadas temperaturas. Um exemplo de rocha magmática, nós vamos ter o mármore. Bom, pessoal, essa foi a nossa introdução ao conteúdo do segundo bimestre, que irá auxiliá-los nas atividades para quem ainda não fez, né? E para quem tem dúvidas, me procure e até o próximo vídeo.